Mais uma vez, boa noite, irmãos. Como os irmãos se encontram? Bem? Amém, então, né? Meus amados, durante um bom tempo, tanto o nosso irmão Gabriel como o nosso irmão Paulo, nesse primeiro momento, eles vão estar afastados das atividades da nossa igreja. Então, durante um bom tempo, hoje eu vi aqui o Gabriel tocando. Cadê o Gabriel? O Gabriel tocando e o Paulo ali ministrando. Porém, na próxima quarta-feira, os dois não estarão aqui no templo junto conosco, tá bom? O Paulo viaja nesse domingo, a partir das 8h30 da manhã, né? Em direção à cidade de Itajubá, Minas Gerais. E na terça-feira, eu acredito que no horário de 11h30 à meia-noite, na terça-feira, o Gabriel estará viajando para Fortaleza. Segunda-feira, para Fortaleza. Bom, então os irmãos não vão estar na quarta-feira que vem aqui junto conosco. Quando você estiver aqui na quarta-feira, lembre-se aí dos dois irmãos que vão estar lá, não sei aonde, né? Mas vão estar em lugares diferentes, aí separados. E creio que isso vai durar aí por um bom tempo. Os irmãos não vê-lo aqui no culto de quarta-feira, provavelmente é só no meio do ano, e depois só lá para o final do ano, que eles vão estar aqui junto conosco. Rafael ainda vai estar aguardando, que a qualquer momento também poderá também ser dirigido aí. A situação dele é mais complicada ainda, porque os irmãos já sabem até para onde vão, né? E ele nem sabe para onde que ele vai. Então, vamos aguardar isso aí, tá bom? Mais uma coisinha que eu queria falar com vocês. Nesse sábado agora, irmãos, a igreja ela está envolvida em inúmeras atividades. Organização de homem, mensageira do rei, organização também dos embaixadores do rei, e também será a formatura da nossa educadora religiosa na primeira igreja batista de Cabo Frio. É isso mesmo? Cadê Joyce? É isso mesmo, né? Em Cabo Frio, tá bom? Então, irmãos, olha só. Nosso irmão Sidney, ele colocou lá no grupo lá da igreja lá, o seguinte: você que deseja ir na formatura da Joyce, não esqueça de entrar em contato com o nosso irmão. Fale com o irmão hoje, tá bom? Hoje é o último dia. O que acontece, irmãos? No domingo passado não houve essa possibilidade, né? Porque a nossa irmã Cláudia passou mal, então o nosso irmão teve que sair no meio do culto aí para poder prestar socorro à sua esposa. Mas hoje ele se encontra aqui, então não deixe de procurar o nosso irmão hoje, tá, irmãos? Hoje é o último dia para definir exatamente isso aí, tá bom? Você dando o seu ok, isso vai facilitar muito e ajudar para que os irmãos que estão organizando a ida possa ter uma logística boa, tá bom? Porque a gente precisa se organizar de que forma nós vamos. Então a gente precisa saber exatamente se há um desejo do seu coração de estar ali junto conosco. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E quero compartilhar de um ensino que entendo que seja muito importante, tá bom? Deixa aí em Mateus, daqui a pouco eu vou te falar o capítulo. Eu queria que você completasse a seguinte frase: Deus é amor. Além de amor, Deus é fiel. Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Deus é fiel. E a pergunta que eu lhe faço dessa noite é: você é fiel a Deus? Ele é fiel. E você? Nós somos fiéis ao Senhor. O livro de Mateus, irmãos, ele traz um relato e uma história impactante a respeito do ministério de Jesus Cristo.
O livro de João, ele traz alguns detalhes de forma muito específica, pois é um livro muito evangelístico. Ele tem como propósito discipular as pessoas. Mas o livro de Mateus, irmãos, se você quer conhecer sobre o momento em que Jesus esteve sobre a face da terra, abra o livro de Mateus, leia o livro de Mateus, como também o livro de Lucas e o livro de Marcos. São os evangelhos. E nesse livro, irmãos, aqui traz essas histórias que todos nós precisamos conhecê-lo. Mas não apenas conhecer a história, mas precisamos aplicar essas histórias em nossas vidas. São relatos verdadeiros e esses relatos foram, de forma exclusiva, foram separados por Deus para que hoje eu e você e milhares de pessoas fossem ministrados por essa palavra. A importância da leitura da palavra de Deus e da aplicação da mesma sobre as nossas vidas é relatada pelo próprio apóstolo Paulo, quando ao seu filho na fé, ele diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é soprada para dentro com o intuito de corrigir, de nos consertar, de nos alertar sobre o tempo, no tempo no qual nós passamos sobre a face da terra. Alguns passam horas, outros dias, outras semanas, meses, anos e muitos anos. Alguns têm o privilégio até de passar século. Pessoas passam de 100 anos e durante esse período, é o período que nós precisamos aplicar essas palavras. Ela não deveria ter apenas um intuito somente religioso, e esse não era o propósito de Deus, mas a Bíblia, ela foi criada por Deus para a humanidade. Então não importa se a humanidade ela reconheça Deus ou não, ou se aceite Jesus Cristo ou não, no final do seu tempo, duas coisas serão decididas: ou se ele vai para o inferno, ou se ele vai para o céu. Isso não importa se ele quer ser crente ou não, se ele quer estar em alguma igreja, ou se ele aceita ou não as orientações de homens e mulheres de Deus. A palavra foi dita e foi ministrada. No final do livro de Mateus, nós vamos encontrar momentos tristes, mas que nos traz um despertamento. O capítulo 24 de Mateus, irmãos, fala sobre os sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Antes do capítulo 24, nós vamos presenciar, nos poucos versículos anteriores, as lamentações por Jerusalém. E aí, após o Senhor falar sobre os sinais da segunda vinda, sobre os acontecimentos, sobre o preparo da sua segunda vinda, o Senhor ele começa a trazer relatos sobre parábolas. É interessante isso. Talvez alguns se perguntem, o que isso tem a ver? Ele começa a falar sobre os finais do tempo, e finais do tempo é o final e acabou. Mas se você for no capítulo 25 de Mateus, você vai observar que o Senhor nos traz um relato sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens nos fala exatamente sobre pessoas que não estão preparadas para a vinda do Senhor. E aí ele traz a parábola como um despertamento, porque ele nos mostra que dentro das 10 há um grupo que não estava preparada, e um grupo que estava totalmente preparada para aquele momento, que é a vinda do Senhor. E aí nós vamos chegar, irmãos, exatamente aonde eu gostaria que você estivesse muito atento, abrindo o seu smartphone, abrindo a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma leitura do capítulo 25, mas a partir do verso 14. E nesses versículos, irmãos, eu quero não só fazer uma leitura, mas eu quero fazer uma exposição do texto, e eu gostaria muito que você não só prestasse atenção, mas que você fosse inserido dentro do versículo, e você começasse a viver o versículo, como um livro que você
começa a ler e você começa a se maravilhar e se encantar com a leitura do livro. Então, acompanhe a leitura de Mateus 25, a partir do verso 14, verso 14, que diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Vamos versículo por versículo. Vamos tentar entender cada versículo. Vamos se colocar nos versículos. Primeiro ele diz: porque isto é também como um homem que... É lógico que aqui o Senhor, são palavras de Jesus Cristo, ele estava contando uma parábola. E como parábola, o intuito da parábola era fazer com que as pessoas locais entendessem de uma forma mais simples possível o que Jesus queria dizer. E quando ele diz aqui, porque isso é também como um homem que, substitua a palavra homem para a palavra Deus. E entenda que, por isso, e também como um homem que, partindo para fora da terra, ou seja, o momento em que Jesus deixa esse local, na pessoa de Jesus Cristo, e volta outra vez para o Pai. Então, olhe para Jesus, voltando outra vez para o Pai. Então, ele diz que esse homem, também, ele veio, ele estava, depois ele parte para fora da terra. Para fora da terra. E depois que ele parte para fora da terra, ele diz: chamou os seus servos. Esses servos são quem? É eu e você. Então Jesus, ao partir, ele chama os seus servos e entrega aos seus servos os seus bens. A melhor prova que nós não somos donos de nada é após a nossa morte. Quando um homem rico e milionário, ou quando qualquer homem que possui algum bem, ele morre, a partir daquele momento, ele não tem mais direito a nada. A nada. Ele não tem mais nada. Nada mais é dele. Ou seja, em outras palavras, aquilo que ele tinha em suas mãos nunca foi dele. Ou seja, a Cris, ela tem um filho, mas o filho não é dela. Ela é apenas uma pessoa, um mordomo, um servo ou uma serva que está cuidando de alguém que o Senhor colocou como responsável. A Andréia, ela não é minha. Ela é a esposa que Deus colocou em minhas mãos para cuidar. Aquela sua bicicleta, que está lá na chuva enferrujando, não é sua. Aquela bicicleta foi dada por Deus. Porque tudo que você tem foi colocado nas suas mãos para você cuidar. Se você não cuida, Deus ele cobra. Ou seja, se eu e você não somos donos de nada nesse mundo, tudo que está em suas mãos, que foi colocado em suas mãos, foram colocados para você cuidar. Mas observe que não é só cuidar. Observe, olha só. O verso 15. E deu a um 5 talentos, e a outro a 2, e a outra 1. E a cada um segundo a sua capacidade. O Senhor, ele, nos tempos atuais, ou no tempo que estamos vivendo, nós vamos observar que dentro da nossa igreja, há pessoas que têm uma casa própria. Nós vamos encontrar pessoas que não têm casa própria, está morando de aluguel. Nós vamos encontrar uma pessoa que tem carro. Nós vamos encontrar outras que têm até 2 carros. Nós vamos encontrar alguém que não tem carro nenhum. Nós vamos encontrar uma pessoa que tem uma bicicleta.
Vamos encontrar alguém que não tem bicicleta nenhuma. Deus, Ele coloca 5 talentos na mão de um, 2 talentos na mão de outro, e coloca 1 talento na mão do outro. Entenda que Deus, Ele coloca as coisas em nossas mãos de acordo com a nossa capacidade. Ou seja, você não tem menos ou você não tem mais, não é porque você simplesmente é mais rico ou você é mais pobre. Não porque você tem um ministério melhor ou um ministério pior. Mas tudo que é colocado nas suas mãos é conforme a sua capacidade. Então, se Ele coloca 5 talentos, é porque você é capaz de ministrar 5 talentos. Se Ele coloca 2 talentos, é porque você só é capaz de ministrar 2 talentos. É assim que é feito. Não porque você é menor do que alguém, mas é porque esse ministério não foi dado a você. Mas aqui não se fala somente sobre ministério, fala também sobre aquilo que Deus colocou em nossas vidas, como casa, esposo, o tênis, uma roupa, qualquer coisa, irmãos. Então, de acordo com a sua capacidade, verso 16, e olha só, mais uma coisa, tá, irmãos? Nenhum deles recebeu superior ou inferior. Não é superior ou inferior, mas é conforme a sua capacidade. Se você não foi, você falou: Senhor, por que não me deu, o Senhor não me deu isso? Porque você não tem capacidade de ministrar isso. Por isso que não foi dado a você. E tendo ele partido, olha só, quem partiu? Quem partiu? Quem partiu, irmãos? Jesus, Deus. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Então olha só, vamos lá. Aquilo que Deus colocou em suas mãos, e nós vamos repetir ali, colocou 2 talentos na mão de um, e aquele que recebeu 2 talentos, ele saiu, negociou e multiplicou, de 2 para 4, de 5 para 10, de 2 para 4. Mas aquele que ele colocou 1 talento na sua mão, o que ele fez? Ele fez o quê? Ele enterrou. Ele enterrou. Olha só, irmãos, não enterre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem colocado o ministério nas suas mãos. Deus tem colocado o que em suas mãos? O que está nas suas mãos? É o que? Um carro, uma casa? É um esposo, é uma esposa? É o que Ele colocou nas suas mãos? O que você tem feito com isso? É enterrado? E qual a sua justificativa? É igual a daquele que enterrou? Vamos ver qual é a justificativa daquele que enterrou. Verso 18 ele diz: mas o que recebeu foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu... Quem é o Senhor aí? Jesus, Deus, escondeu do Senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Meu amado, tudo que Deus colocou em suas mãos, Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta. Entenda você, que esse período que nós estamos sobre a face da terra, Deus, Ele tem colocado alguma coisa como responsabilidade para ser ministrado. E quando Ele voltar, Ele vai cobrar. Pastor, até aquela sandália que eu pedi, até aquela sandália, meu amigo. Ele vai cobrar tudo que Ele colocou em suas mãos para você ministrar e você cuidar. Observe, preste atenção nisso, preste atenção. Verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. O que recebeu 2 talentos? Disse a mesma coisa: Senhor, recebi 2 talentos.
não só estou para devolver ao Senhor o que o Senhor colocou em minha responsabilidade, mas também vou lhe devolver mais 2. Verso 21. E o Senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o bom fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lembre-se, irmãos, que o verso 21 está relacionado exatamente àquilo que nós vimos nos versos dos capítulos 24. Nós estamos falando sobre a vinda do Senhor. E quando o Senhor voltar, Ele vai cobrar. Então aqui Ele nos diz, foi colocado sobre as suas mãos o quê? Pouca coisa. Às vezes, irmãos, a gente fala assim, não, isso não dá para mim, eu não tenho capacidade de fazer. Olha só, o que Deus coloca na sua mão é pouco. Por isso que Ele diz, e o seu servo lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, olha só, eu quero te dizer o seguinte: se você não for fiel com o pouco que você tem, você nunca será fiel com muito. E olha que eu estou nessa igreja como pastor, irmão, há 13 anos. E em certo ponto eu sei quem é fiel e quem não é fiel. E nós precisamos, irmãos, aprender a ser fiel com o pouco que nós temos. Porque se a sua desculpa de ser infiel é porque você tem pouco, você não vai ser fiel quando o Senhor te der muito. E tem mais, Ele nem vai te dar muito, porque Ele só dá muito para quem é fiel, para quem é um bom mordomo. Chegando também quem tinha 12, verso 22, Ele fez a mesma coisa. Ele falou que aquele no qual Ele tinha colocado poucas coisas em sua mão, Ele disse que aquela pessoa era uma boa pessoa e também ela agiu da forma correta. Por isso que aqui ele declara: servo bom e fiel. Bem, verso 23. Disse-lhe o Senhor: bem-estar, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. A questão aqui, irmãos, não é o quanto temos, mas o quanto nós usamos para o Senhor. Use para o Senhor aquilo que foi colocado em suas mãos. Não precisa ser muito, mas aquilo que foi colocado sobre as suas mãos. Verso 24. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse o Senhor: eu conhecia-te. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Verso 26, o Senhor responde para ele. Porém o seu Senhor disse-lhe: mal, e além de ser mal, é também negligente. Servo, sabia que ceifa onde não semei, e ajunta onde não espalharei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Mais terrível ainda, irmãos, verso 28 em seguida: tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Resumindo, aquele que tem 5 talentos, que foi servo fiel e bom, soube exatamente utilizar da forma correta, Deus o abençoou. E além de o abençoar, aquele que foi infiel,
Ele tirou do infiel e deu para o fiel. E aí você fica perguntando: eu não consigo entender porque o irmãozinho fulano de tal é isso, aquilo, outro. Vou te responder por quê. Porque tem sido tirado de você e tem dado para ele. Porque você tem sido infiel. Se tudo que somos, irmãos, se tudo que somos e temos pertence a Deus, então todos nós devemos viver como bons mordomos. Precisamos aprender a administrar muito bem o que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Antigamente, a gente dizia o seguinte, lá no dicionário Aurélio, e hoje se fala muito pouco, porque hoje se fala o quê? Quando você quer alguma coisa, vai lá no Google. Mas na minha época ainda era o Aurélio. Hoje, lógico, vivo ainda a época do Google. E tanto no Google como no Aurélio, ele define a palavra mordomo como sendo um serviçal. Alguém que é encarregado da administração de uma casa, ou alguém que é responsável por administrar aquilo que não é seu. Então, tudo que está nas minhas mãos, que está nas suas mãos, não é seu. É alguém que cuida do que não é seu. E Jesus aqui, ele usa o conceito, irmão, da mordomia, para aplicar a cada um de nós, de uma forma sábia e poderosa. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12, por gentileza. Vamos ler a partir do verso 42. E vamos ver mais uma vez o que o Senhor, Ele nos diz, através desse texto. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 42. Vamos ler até o verso 46, que diz: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a razão? Continue, por gentileza. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ele vai vir, hein? E você não sabe quando ele vai vir, porém ele precisa achar você. Vamos lá, verso 44. Em verdade eu vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, há quanto tempo está falando, ele ainda não veio, e começar a espancar os criados, as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, e se fosse nos dias atuais, ir para o shopping, ir para isso, para aquilo outro, festejar, como se nada fosse acontecer, como se o Senhor não fosse voltar, ou não estivesse aqui. Não estou falando para que você não faça isso não, até eu quero fazer, mas faça isso com prudência. Quantas pessoas, irmãos, estão se embriagando por aí? Quantas pessoas estão comendo, fazendo um bocado de coisa, como se o Senhor não fosse voltar? Verso 46, para terminarmos essa parte: virá o Senhor daquele servo no dia em que o não o espera, e numa hora que ele não sabe, ele vai separá-lo, e dar-lhe a sua parte com os... E o que ele deu para os infiéis? O que ele deu para os infiéis? Lembra o que ele deu para o servo infiel? Primeiro ele fala: servo mau e infiel, fosse infiel com pouco te dei, e o que eu vou fazer então com você? Eu vou tirar o que você tem e vou dar para o outro. Meus amados, precisamos praticar a boa mordomia. Embora nessa parábola aqui que nós estamos vendo, Jesus esteja aqui se referindo principalmente às coisas espirituais, irmãos, ele não deixou aqui de incluir os aspectos natural e financeiro. Observe o texto. Uma vez que os bens que nós temos são dele, e nós vamos prestar conta do que fizemos com aquilo que ele colocou em nossas mãos: a nossa vida, a nossa família,
a nossa casa, os nossos bens, eles são do Senhor, irmão. O carro que eu tenho, irmãos, não é meu. Quando eu morrer, alguém vai ficar com o carro. Eu não posso levar o carro. Se fosse meu e seu, a gente levaria. A única coisa que a gente leva, irmãos, é exatamente essa convicção do Espírito que volta para Deus. Nem esse corpo ele volta. Mas tem uma questão que é muito importante aqui, tá, irmãos? De tudo que nós recebemos financeiramente, uma parte do dinheiro, ele volta a Deus. Ele volta como dízimo, ele volta como uma contribuição. Mas o restante, os 90%, irmãos, ele não deixa de pertencer a Deus. Os 90% é para você administrar de forma correta. Os 10% não é para você administrar, é para você entregar. Mas os 90% é para você administrar bem. Ou seja, o carro que você compra, a casa que você compra, o móvel, a bicicleta, a roupa, o tênis, qualquer coisa. É para você aprender a administrar bem. E este é o princípio que deve ser entendido. Não só entendido, ele deve ser vivido antes mesmo da contribuição, que é apenas um aspecto da mordomia. Ao lermos essa parábola agora dos 10 talentos, irmãos, encontramos esse de que forma eu tenho feito isso, irmãos? O que você tem feito com o dinheiro que Deus tem colocado em suas mãos? Diga para mim, o que você tem feito? Ah, pastor, adeus, eu estou tão enrolado, meu cartão está... Meu irmão, preste atenção, você recebe 2 mil reais, o seu cartão, dívida de 4 mil, pastor, mas está parcelado em 10 vezes. Mau administrador você é, meu amado. Por isso que você não consegue devolver para o Senhor. Quer que você entenda o seguinte, que no entanto o fato dele nos deixar, irmãos, escolher e tomar a decisão do que faremos, isso não significa que não haja uma forma correta de administrarmos aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Para isso eu te faço uma pergunta: o que Deus ele espera dos seus mordomos? O que Deus ele espera de mim? O que Deus espera de você? O ensino de Jesus, através do texto que nós lemos, ele nos traz, irmãos, princípios claros, visíveis. Ele mostra aqui o que ele espera. Ele esperava aqui a fidelidade de parte dos seus mordomos. Ele esperava aqui a fidelidade daquele que deu 5, daquele que ele colocou 2, daquele que ele colocou 1. Porque não é a quantidade, é a fidelidade. Lucas capítulo 16, verso 10. Se você abrir aí, você vai encontrar a seguinte palavra, quando ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então, amado, não é a quantidade, é a tua infidelidade. Não é porque você recebe muito, ou porque você recebe pouco, mas é porque você ainda não aprendeu o conceito do que se define mordomia. Observe que nesse texto, o próprio Jesus aqui, ele não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Não basta apenas ser honesto, você precisa ser fiel. Isso significa que um bom mordomo não é só o que não rouba,
como Malaquias diz, não é apenas aquele que lesa o seu Senhor, mas também, irmãos, o que se mantém no propósito do que lhe foi confiado, mas da sua lealdade e da sua confiança a Deus. Há uma dedicação àquele do qual foi confiado isso. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, que nos considerem, irmãos, como dispenseiro do ministério de Deus. Além disso, requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Você é dispenseiro de Deus? Deus ele vai olhar que cada um se ache fiel. Eu tenho que olhar para mim e ver assim, eu sou fiel a Deus? Você tem que olhar para você e ver se você é fiel a Deus também. E a única forma de sermos exatamente fiéis ao Senhor como mordomo, irmãos, é entendermos de uma forma profunda o que Ele espera de cada um de nós, o que Ele espera do seu mordomo, o que Ele espera do seu servo, e isso está registrado na palavra de Deus, está lá exatamente para que ninguém diga, eu não sabia, ou eu não sabia. A mordomia não está envolvida aí somente a tua administração e a minha administração, ou seja, a administração correta dos nossos bens, como eu devo fazer, como você deve fazer, mas também dos dons ministeriais, que o Senhor confiou a cada um de nós. O que eu tenho feito com o ministério pastoral que Deus entregou em minhas mãos? O que Deus tem confiado e também deseja do ministério que Deus colocou em suas mãos? 1 Pedro capítulo 4, verso 10, ele diz, cada um administre aos outros o dom o qual recebeu. Ou seja, se eu recebi o dom do ministério pastoral, irmãos, eu preciso saber administrar isso na sua vida. O ministério que Ele me deu é para te servir. O ministério que Ele me deu é exatamente para te ajudar. Por isso que Ele diz, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça do Senhor Jesus. Porém, qual a nossa relação com o nosso dinheiro e os bens materiais? Quero dizer para você, talvez você não pense dessa forma, eu penso, irmão, tá? Talvez eu esteja até errado, mas eu, irmão, de forma particular entendo, né, que essa relação com o dinheiro e os bens é um excelente termômetro para a sua atitude. Porque olha só, se você não é um bom mordomo do seu dinheiro, se você não é um bom mordomo dos dons que Deus tem colocado em sua vida, você acha que você vai ser um bom mordomo na casa de Deus? É um risco total, irmãos, colocar você à frente de alguma coisa. Você vai falhar. Você vai falhar. Porque tudo começa em nossa casa. Tudo começa com os nossos bens. E Cristo, Ele nos ensina, irmãos, dentro dessa prestação de conta, que a mordomia é um cuidado temporário do que pertence a cada um de nós como pessoas, e que o verdadeiro dono de tudo isso, como nós estamos falando aqui, de forma incansável, irmãos, esse dono, ele vai prestar conta, ele vai querer que eu e você preste conta. Cadê? Mostra aqui. Ô Altair, eu me lembro que quando você estava lá na terra, você queria casar, eu te dei uma esposa, e você falou que queria filhos, eu te dei 2 filhos, né? Lembra que você falou isso? Que você queria um casal de filhos? Lembro. Então, bem, olha só, olha como que eles estão lá. Você prestou conta, agora estou prestando conta do que você me pediu. E lembre-se que o que você me pediu nunca foi seu, eu só coloquei nas suas mãos para você tomar conta. Lucas capítulo 16, verso 12 nos diz, e dizia também aos seus discípulos,
Havia um certo homem rico, o qual ele tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Naquele grande dia, irmãos, fala assim: agora dá conta, mas porque você não serve mais para ser o meu mordomo. Temos aqui, irmãos, exemplos bíblicos de uma boa mordomia. Uma mordomia que é louvada pelo Senhor. Vamos ver aqui vários textos bíblicos, vamos ver aqui passagem. Ninguém pode fugir dessa conta, irmãos. Visto aqui exemplo do próprio Jesus Cristo, quando a parábola das 10 minas, da parábola dos talentos, no qual nós lemos aqui. E aconteceu que, voltando ele, depois de tomado o reino, disse que chamasse aqueles servos a quem ele tinha dado o dinheiro, ou aquele que ele tinha dado os seus bens, para saber o que cada um tinha ganhado, ou o que cada um tinha negociado. Podemos encontrar em Mateus, mas também em Lucas, capítulo 19, verso 15. E ainda em Mateus 25, verso 19, e muito tempo depois, vem esse Senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. Quando é que o Senhor vai juntar essa conta conosco, irmãos? Quando eu fizer 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, se o seu coração parar de bater hoje, o seu pulmão parar de funcionar, será hoje. A conta será hoje. Essa conta, ela precisa fechar. Então, entenda o seguinte, irmãos, Hebreus 4, verso 13 nos diz: e não há criatura que não seja manifeste na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, e perante aos olhos daquele a que temos de prestar conta, todos nós vamos prestar contas ao Senhor, e segundo a capacidade de cada um. Alguns ficam com medo da prestação de conta, como se não fossem capazes de lidar com o que Deus lhe confiou. Mas aqui, irmãos, um princípio que eu consigo enxergar aqui, que ele é inquestionável na mordomia que é instituída por Deus a cada um de nós, quando Ele coloca em nossas mãos. Ele diz: em sua sabedoria e justiça, nunca pedirá a ninguém para fazer coisa alguma que essa pessoa não seja capaz de fazer. Se Deus te chamou, Cris, para estar no ministério de criança, se Deus te chamou para você estar ministrando louvor, é porque Ele sabe que você é capaz. Todos vocês que estão sentados hoje aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham, aqueles que ouvirão essa mensagem, tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos, Deus não colocou pensando que você não fosse capaz de fazer, até mesmo porque Deus capacita os seus escolhidos. Lembrando que isso não é texto bíblico não, tá, irmãos? Como palavras e a essa igreja, quando Deus trouxe você a esse lugar, trouxe você com um grande propósito, e esse propósito é exatamente esse, que você cumpra o seu chamado, porque isso é também como um homem que partindo para fora da sua terra, o Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele voltou para a presença do Pai, mas Ele deixou para cada um de nós, irmãos, uma responsabilidade, e também muitas coisas em nossas vidas estão em nossas mãos. Lembre-se disso. Gênesis 41, verso 33, portanto, Faraó, se prover agora de um varão inteligente e sábio, ponha sobre a terra do Egito. Foi assim que Deus fez, e é assim que o Senhor tem feito até hoje, irmãos. Deus tem utilizado de pessoas e colocado ali exatamente para cumprir o seu propósito. Termino nesta noite
com um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, verso de 4 a 6, que diz: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não, irmãos, que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Espero que eu possa estar contribuindo com a sua vida e trazendo um alerta para o seu coração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai e em espírito e em verdade. E adorar não é somente com canções, você também adora com os talentos e os ministérios que foi colocado em sua responsabilidade. Faça bem, porque em breve ele voltará. E espero que você não seja o servo infiel, mau e infiel. Você seja o servo bom e fiel. Ao pouco coloquei em suas mãos, e isso será multiplicado, e colocarei muito mais ainda. Vamos se colocar de pé, irmãos, e vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento que Ele nos concede de estarmos aqui nessa noite. Senhor, nos perdoe, Senhor, pela nossa incapacidade de entender o poder da capacidade divina sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, pela ignorância espiritual. Nos perdoe, Senhor Deus, nos perdoe sobre a sonolência espiritual que muitos têm vivido. Estamos vivendo, Seu Deus, em uma era onde há uma necessidade de um avivamento espiritual sobre as suas igrejas. Aonde a tua igreja, ela hoje tem sido vista apenas como mais um lugar aonde vamos com as nossas famílias, sem entender o propósito divino criado pelo próprio Deus, a igreja como corpo de Cristo Jesus. Senhor, aos infiéis da tua casa, eu te peço, Seu Deus, de uma forma humilde, que o Senhor não leve em conta esse momento de ignorância até os dias atuais, mas que a partir de hoje, cada um deles, Seu Deus, entenda o perigo que há em suas vidas. Para morrermos, Senhor, não é preciso estarmos doentes, basta estarmos vivos. E quando chegamos no horário da noite, Senhor Deus, e colocamos as nossas cabeças sobre os nossos travesseiros, lembramos do milagre, da dádiva da vida que foi permitida pelo Senhor. Quantos perigos passamos, Senhor Deus, quantos homens maus passaram sobre as nossas vidas, e o Senhor nos guardou e nos protegeu. Senhor, faça com que o teu povo seja fiel a ti. A tua obra precisa ser feita, tanto que há infidelidade ministerial, Senhor Deus, na tua casa, há infidelidade de bem, Senhor Deus, na tua casa, Senhor Deus, há infidelidade de recursos na tua casa, Senhor Deus. Nos use para ministrar sobre essas vidas, Senhor Deus, para mostrar a importância de ser fiel a ti. Precisamos aprender a ser fiel no pouco, para que o muito possa vir sobre as nossas vidas, e não esqueçamos de devolver ao Senhor aquilo que pertence a ti. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E a igreja de Cristo Jesus diga: Deus abençoe.